Olá, olá, gente, tudo bem? Hoje eu e a Amanda a gente vai fazer uma live sobre a gente vai falar sobre uma coisa que incomoda muitas mulheres, que é a barriga, né? Quem aí não se sente incomodada com a barriguinha, com a famosa pochete, muitas vezes aquela barriga bem evidente que incomoda demais. A Amanda já vai entrar aqui, a gente já vai começar a conversar sobre. Oi, Tati, Virgínia, sejam bem-vindas. Vão se achegando. Aproveita, gente, para mandar, né, a live aí para aquela amiga que você acha que precisa, né, escutar, que quer que você participe junto, que quer que participe junto com você. Deixa eu ver aqui, Amanda. Virgínia já tá aí. Então já envia, chama o pessoal para live. Olá, boa Daí a noite, gente vai falar hoje sobre barriga, né, Amanda? gente. Barriga, que é um tema que todo mundo, que mulher, em algum momento da vida, não se incomodou já com essa barriguinha, né? Exatamente. E o pessoal está chegando aí. E a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre alguns mitos, falar sobre o que, né, contribui para esse aumento aí dessa gordura na região abdominal. Sim. Vamos dar algumas dicas. Bom, Então, fiquem por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, é só colocar no comentário. Ou, melhor ainda, no pontinho de interrogação, fica mais fácil para a gente ver, né, Amanda? com certeza. E aproveitem e mandem aviãozinho aí para as amigas de vocês, que vocês sabem que também têm interesse nesse assunto, né? Que eu acho que é um assunto, como eu falei, todas as mulheres já se sentiram em algum momento da vida ou estão se sentindo incomodadas com a barriga, com aquela pochetinha, né? Que incomoda tanto a gente. E pra quem não me conhece, sou Juliana Antunes, personal trainer, trabalho com emagrecimento feminino. Amanda é nutricionista e a gente ensina mulheres a eliminar até 10 quilos em 8 semanas, treinando em casa 15 minutos por dia sem fazer dieta radical. E vamos começar a falar sobre barriga, Amanda? Vamos, gente, que é o assunto da noite, né? Hoje sextou, hoje é o dia propício para a gente dar uma calibrada na barriga, hein, gente? Então vamos já pegar as dicas de hoje, né, para poder dar uma amenizada aí na situação, caso for o seu caso, né? Mas assim, a gente não nasce com uma barriguinha, né? Se a gente for pensar, a gente nasce, todo mundo nasce com uma barriguinha mais chapadinha, tal. E conforme a nossa vida, o nosso consumo alimentar, as nossas escolhas, né? Ela vai surgindo. Normalmente ela começa aos poucos e vai ganhando um formatinho maior. Às vezes a pessoa tem aquela pochetinha que incomoda quando você coloca uma calça. Tem pessoas que têm uma circunferência abdominal um pouco mais avantajada, né? A gente pode até explicar para vocês algumas técnicas aí de medida para você saber se você está com algum risco cardiovascular, porque isso também pode trazer um risco cardiovascular, essa circunferência da barriga comparada com a circunferência dividida pela circunferência do quadril, tá? É uma medida importante até para vocês irem fazendo essa análise, mas ela nasce do quê? Normalmente, gente, ela nasce do consumo alimentar inadequado, né? Associado com o estilo de vida. Então, a gente às vezes acha que é só a gordura que a gente come que pode se acumular no nosso corpo, né? E na verdade não é isso. As massas, né? Os pães, né? Bolo, doce, a própria gordura também. Quando a gente consome de forma excessiva, o nosso corpo não consegue gastar, ele vai transformar isso, o carboidrato, ele vai virar glicose e ele vai ser armazenado na forma de gordura no nosso corpo, né? E aí ele vai se estocando e vai se acumulando. E a mulher tem uma tendência, né, de ter um acúmulo na região do quadril, da barriga, às vezes no braço. Cada pessoa às vezes tem uma genética um pouco diferente uma da outra. Esses fatores genéticos também podem influenciar, mas existe um acúmulo muito na região abdominal, tá? Principalmente no caso de gordura, gordura trans, que é a gordura que vem daqueles alimentos altamente ultraprocessados, industrializados, né? Biscoitos, temperos prontos, sorvete, né? São alimentos que nem são considerados alimentos, são produtos alimentícios, né?
que acabam favorecendo o surgimento dessa barriga. A Ju depois vai explicar melhor para vocês com relação a estresse, outros fatores que também podem influenciar, tá, negativamente. Às vezes a gente acha que quando... Tem gente que fala assim, não sei se você já escutou, Ju, ai, quando eu tô estressada eu não tenho fome. Sim, ou é o extremo, né? Ou não tem fome ou tem muita fome, né? Porque completamente, o estresse está completamente ligado, né, a essa relação de fome e aí o intestino também, né, mano? Com certeza. Então, acaba assim que tem essa questão do estresse, a pessoa às vezes acha que é a questão da fome e também o intestino, gente. Então, assim, existem alimentos, tá? Quando a gente tá com o nosso intestino, que é muito importante, a gente já fez várias lives, não recentemente falando sobre isso, mas o sistema digestório, você ter uma boa digestão dos alimentos, você ter um intestino bom, funcionante, regular, isso também influencia bastante. Muitas mulheres reclamam de distensão abdominal. Então, elas comem alguma coisa e sentem aquela barriga estufada, que parece que é até um pandeirinho, assim, sabe? Que faz um barulho. Isso acontece constantemente. Isso gera um estufamento também. Existem alimentos que favorecem isso, né? Tem alimentos que têm um caráter de fermentação, de intolerância alimentar também, por exemplo, o glúten. Quando uma pessoa é mais intolerante, não quer dizer que ela é celíaca, que ela tem uma alergia. Ela só está tendo dificuldade de fazer a digestão, porque muitas vezes o trato digestório dela, então estômago, mastigação, intestino, já não está adequado, porque de repente já tem uma oferta muito grande aí de alimentos que geram esse fator de estufamento e já está num quadro que a gente chama de disbiose, tá? O que é isso? Que nome estranho é esse? É um desequilíbrio das nossas bactérias que nós temos no nosso organismo, que elas são super boas. Mas se elas estiverem desequilibradas, elas podem favorecer esse aumento dessa distensão abdominal também. Então é importante a gente cuidar do nosso organismo como um todo. Tá vendo como tudo influencia? Né? Você tem um hábito alimentar inadequado, você está com o seu intestino e sua digestão não funcionando adequadamente. Então, isso tudo vai só potencializando e fazendo com que a sua região abdominal fique mais distendida e aumente esse acúmulo. Outra coisa também, gente, importante falar para vocês é o consumo excessivo de carboidratos, né, massas, pães e doces, eles podem afetar negativamente o seu fígado, tá? Que quando a pessoa tem uma circunferência abdominal um pouco maior, existe um risco, né? Ela vai acumulando ali gordura, tal, de estar acumulando gordura também na região do fígado, que esse açúcar vai ser transformado e também acaba sendo armazenado ali. Então, são multifatores, né? Você vê que é alimentação, estilo de vida, né? E a alimentação tem um papel importante aliado com o estilo de vida, né? Porque se não pratica atividade física, se não cuida dessa parte da saúde, com certeza você está potencializando o consumo, porque você não tem o gasto calórico necessário daquilo que você está comendo. E aí você acaba acumulando mais nessa região abdominal. Então, eu acredito que esses são um dos principais fatores que levam as pessoas a desenvolver a tão, né, detestada, odiada barriguinha, né? Porque ninguém gosta, né? Sim, esses são os fatores principais, mas, né, tem uma população aí bem considerável de mamães que tem a famosa diástase. Não sei se vocês já ouviram falar em diástase abdominal. O que é a diástase abdominal? Diástase abdominal é o afastamento da musculatura do reto abdômen. Tá? Na gestação acontece isso com todas as gestantes. Acontece, então Mandinga tá aí com a diástase, né? Tá com esse afastamento. Por quê? Porque o neném precisa do espaço ali para desenvolver. Então, naturalmente, o corpo ele promove esse afastamento. A questão é que, quando acontece o parto, fisiologicamente é muito difícil. Menos de 5% das mulheres conseguem que esse reto abdômen volte de maneira natural. Né? Então, ficou ali aberto. E nisso, os órgãos estão literalmente soltos ali no meio. Né? E aí, o que acontece? Devido, né, a isso, a diástase, o afastamento abdominal, devido ao estresse que causa
né, uma inflamação no nosso diafragma, tá? Então, o que a Amanda falou, tá tudo ligado, certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o estresse daqui a pouco. Então, ao estresse, que ele inflama o nosso diafragma e a gente adquire uma PIA, que a gente chama pressão intraabdominal. Então, os órgãos estão meio soltos ali, não tem uma parede abdominal segurando, e aí tem essa pressão interna dos órgãos devido à inflamação do diafragma que empurra para frente. Fica naquela barriga, muitas mulheres reclamam que, caramba, já tive neném há meses e eu ainda pareço que estou com barriga de grávida, né? Muito provavelmente uma diástase. Ou se não, forma aquela pochete, aquela pele, né, estilo de avental, ou às vezes nem tão muita pele, mas aquela gordura, né, que se acumula ali naquela região, que muito provavelmente tem uma diástase, que a gente tem 3 tipos, né? A gente tem no começo da barriga, no meio da barriga e no finalzinho da barriga, ou às vezes toda, né? Ou aquela sensação de estômago alto, né? Ai, caramba, eu tenho esse inchaço aqui nessa região também, né? Por conta, né, dessa diástase abdominal. E a flacidez, porque não tem a musculatura ali segurando. E isso, gente, né? Como que a gente acaba com a diástase abdominal? Tem um exercício específico para isso, né? A gente chama de hipopressivo, vácuo abdominal, aspiração diafragmática. Eu sou especialista em LPF, então vou falar sobre um pouquinho do LPF. E o que ele faz, né? Ele regula, primeiro ele regula a pressão intraabdominal ali dos órgãos, certo? Desinflama o nosso diafragma, a gente começa a não ter mais uma retenção hídrica, inclusive nessa região. Muitas, né, mulheres têm uma retenção hídrica, muitas vezes, às vezes nem é gordura, né? E é o caso de pessoas que são magras, né, mas que têm a barriga ali, né? Muitas vezes a retenção hídrica por conta dessa inflamação. E ele fecha novamente, né? Ele fecha a parede abdominal. E isso nenhum exercício abdominal fecha, né? O exercício abdominal vai fortalecer aquilo, mas a gente precisa de algo para fechar, que é o que a gente faz, né, no LPF, que é o Low Pressure Fitness, que é a técnica, ela é conhecida como a técnica da barriga negativa, justamente por conta disso. A maioria das pessoas que fazem 3 meses certinho, direitinho, do jeito que tem que fazer, né, que é uma vez por semana e 5 minutinhos todos os dias, 12 centímetros perde tranquilamente, justamente não é gordura, tá, gente? O LPF não provoca a perda de gordura, né? Ele fecha essa diástase, realinha a postura também, que é muito importante, que muitas vezes a gente, né, tem essa tendência de colocar naturalmente a barriga para frente na nossa postura. Então, ele realinha a postura, ajeita os órgãos internos, fecha a diástase, então dá, né, essa redução da circunferência da cintura, reduz flacidez e tudo mais. Mas, né, a barriga, né, como eu estava falando do estresse, o estresse tem uma ligação muito importante, tá, com a barriga. Não dá para passar batido. E, mais uma vez, a gente falou em várias lives sobre isso, sobre a falta de sono. Você dormir pouco vai te engordar e vai fazer com que você aumente o acúmulo da gordura na região abdominal, que é onde incomoda. E por que isso? Porque a falta de sono, ela deixa o nosso cortisol, que é um hormônio, tá? Um hormônio que ele deve existir sim, porém ele deve existir na medida certa, né? O cortisol tem que se elevar em determinados momentos e tem que baixar, ele não pode ficar ali. E a falta de sono regula, né? E o cortisol, ele é um hormônio muito, que ele leva ao acúmulo realmente de uma maneira bem considerável de gordura na região abdominal, né? Então, você quer cuidar da sua barriguinha, de novo, vai ter que prestar atenção no sono, no estresse no geral, né? Não adianta a pessoa também dormir bem e ter aquele dia que não, né? Uma bomba prestes a explodir. Né? Então, cuidar dessa parte emocional que tem tudo a ver. Além do que, né, Amanda, influencia diretamente no intestino, né? E não tem uma pessoa que o intestino não funcione direito que ela não tenha barriga, né? É uma relação também muito... Com certeza, porque você está com essa região muito mais inflamada, tá com uma disbiose, você pode estar com uma
síndrome que a gente chama de leaky gut, que é uma permeabilidade intestinal aumentada, ou seja, no nosso intestino a gente tem as vilosidades intestinais, que ali é a barreira protetora entre aonde a gente tem o bolo e aonde tem a parte da circulação, onde você vai fazer a absorção daqueles nutrientes que estão ali naquela massa que está se formando. Existem várias frações do intestino, tá? Então, quando a gente está com esse intestino inflamado, quando ele não funciona direito, quando a gente está consumindo alimentos inflamatórios, quando a gente está com uma desbiose, tem uma formação excessiva de gases, essas vilosidades elas começam a abrir assim, ó, como se fosse isso. Elas teriam que ser bem assim. E isso favorece também a entrada de substâncias que a gente consome que não são tão adequadas ao nosso organismo, de alimentos industrializados, então corantes, conservantes, acabam entrando alimentos, macromoléculas que ativam o sistema imunológico, que gera alergias, enfim, mexe demais, gente, com o nosso organismo, né? Uma coisa importante que a Ju estava falando também com relação ao estresse, e vale a pena reforçar para vocês, a gente fez na quarta-feira uma live sobre dietas restritivas. E tem muitas pessoas que, assim, fazem jejum de forma descontrolada, tá? O jejum, ele também pode ser considerado uma dieta restritiva, porque você fica um período sem se alimentar. Mas ele tem que ser utilizado num contexto. Tudo aquilo que acontece de forma crônica na nossa vida, ou seja, se você tem um estresse crônico, seja no seu trabalho, por você não dormir bem, você está ativando demais o seu cortisol. Isso vai ser ruim, porque acontece diariamente, o tempo todo. O cortisol, como a Ju falou, é um hormônio muito bom, porque ele dá vida pra gente. A gente precisa dele também, né? Para acordar, para ter uma atividade, para ter uma reação. Só que se a gente ficar com ele estimulado muito, isso acaba favorecendo esse acúmulo de gordura abdominal. E o jejum prolongado, pessoas que pulam refeições constantemente. Ah, eu não sinto fome no almoço, eu só janto. E faz isso todos os dias. Tem pessoas que fazem isso. Essas pessoas são grandes candidatas a começar também a acumular essa gordura, tá? Então tomem cuidado com essas dietas aí que vocês pegam e não tem uma orientação adequada, que acaba ficando assim, ah, mas o jejum é ruim, o jejum não funciona. Ou outras dietas não são boas porque elas são aplicadas de forma errada, tá? E assim, muita gente mas o que tem a ver o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, conhecido, com o acúmulo da região abdominal, né, com a lógica, qual o fundamento, né, e óbvio, né, nosso corpo ele é perfeitinho, né, então tudo tem um porquê. E a gente tem o cortisol, ele aciona e ele é acionado, né, uma relação contínua, né, num ciclo, pelo sistema de luta ou fuga. Estou aqui, gente, abrindo meu computador que eu quero mostrar um resultado de uma aluna minha que tinha uma diástase muito evidente e a gente resolveu, daquilo que eu estava falando para vocês. E aciona esse sistema de luta ou fuga, né? Então, a gente lá nos nossos primórdios, nossos ancestrais, eles precisavam ou lutar, né, na caça ou fugir. Então, o cortisol, durante a luta ou fuga, o cortisol estava ali, ó, né? E só que pensa, no corpo entendendo que você está constantemente lutando ou fugindo. Porque é isso, o estresse é exatamente isso. Por isso que o cortisol, ele tem que, tipo assim, lutou, fugiu, depois relaxou. Exato. Só que a pessoa é constantemente estressada, porque hoje em dia a gente não pode nem lutar e nem fugir, né? Tá no trânsito, a gente faz o quê? Tá nervoso, não luta, não foge. Então, o cortisol fica ali, o corpo entende que você tá passando por um processo de luta e fuga constante. E ele vai fazer o quê? Opa, vamos fazer o seguinte? Vamos proteger, olha que inteligente nosso corpo. Pois é. Vamos proteger os órgãos vitais. E onde que estão localizados os órgãos vitais? Na região do abdômen, na região da barriga, no nosso tórax. Então ele acumula, ele usa a gordura para proteger os órgãos vitais, porque para ele você está lutando e fugindo constantemente. Isso também, agora aproveitando a deixa, o exercício físico é um jeito do seu corpo entender que você está lutando ou fugindo, literalmente. Depois que você termina o exercício físico, o cortisol vai lá para baixo, porque você já lutou e já fugiu, né? Você estimulou o seu corpo para isso. Com certeza.
E falando do LPF da Ju, eu tive a oportunidade de fazer, né? Fiz bastante tempo e mesmo com muitos anos de gravidez, eu tinha uma diástase, né? Não era uma coisa assim extremamente visível, mas a Ju fez os exames em mim e ela percebeu que existia isso. E eu pratiquei durante muito tempo o LPF e é uma coisa deliciosa, sabe? É surpreendente. Você faz uma força, você tem, sabe? Mas, gente, você vê postura, você muda, sabe? É incrível. Realmente, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu sou fã, assim, a base fisiológica é muito interessante, né? Ele promove justamente esse mecanismo e a gente não presta atenção na nossa respiração, inflama os nossos órgãos internos, a gente respira muito errado, né? Então, isso tudo leva, né, a essa inflamação, a essa barriga. Então, muitas vezes, a barriga da mulher, isso que eu tô tentando abrir aqui no meu computador para mostrar para vocês. Muitas vezes não é gordura, né? Claro que, né? A gordura tá ali, né? Isso é importante também. Toda vez que alguém me procura para fazer LPF, eu vou ficar com a barriga negativa. Calma, vamos lá, pera lá. Você vai ficar com a barriga negativa se, além do LPF, você se alimentar da maneira correta, você praticar exercício físico também, porque o LPF não reduz gordura corporal. Então, você tem uma camada ali na sua barriga, não adianta você alinhar a postura, fechar diástase e a gordura continuar ali, vai continuar, né? Então, você tem que perder aquela gordura, você tem que cuidar da alimentação, aí sim a gente pode falar na tal da barriga negativa. Né? Então, é todo um conjunto, nada é milagroso, gente, não adianta, né? Nada é unicamente a solução. Geralmente é tudo um conjunto, né? Estava pensando nisso agora, Ju, justamente, porque as pessoas tendem a buscar uma solução única, a falar, ai, não, vou fazer o LPF, vou resolver minha vida. Você vai fazer o LPF, ele vai resolver sua vida junto com a alimentação, junto com a prática de exercício físico. É um conjunto, gente, o equilíbrio entre todas esses estímulos, entendeu? São megas estímulos que você vai dar para o seu organismo. Então, isso é muito legal. É importante as pessoas mudarem essa chavinha, esse conceito do milagroso. Não existe um milagroso, gente. Não existe um alimento milagroso, não existe um exercício milagroso. O que existe é o conjunto milagroso, né? Exatamente. Então, tudo que a gente vem sempre trazendo são estratégias, são técnicas. Falar em estratégias, né, Amanda? A gente está com um evento aí que está para acontecer. Tô aqui não estou olhando, tá, gente? Que eu estou tentando abrir aquela foto que eu falei para vocês. A gente está com um evento que é Ano Novo, Corpo Novo, que estamos aí em 2023, né? E estou cansada de ver gente que, tipo, todo ano, eu preciso emagrecer, e vai, né? E ou às vezes começa, não consegue o resultado que quer, desiste. Então, nesse evento, que é 100% online, 100% gratuito, a gente vai ensinar estratégias, né? A gente vai aprofundar muito mais nas estratégias, que algumas a gente já falou em live, mas a gente vai aprofundar isso, né? Estratégias definitivas, né? Para você conseguir emagrecer de uma maneira saudável, sem comprometer sua saúde, e definitivamente para sair daquele eterno efeito sanfona. Exatamente. Aí, para isso, gente, tanto no meu Instagram como no Instagram da Ju, lá no link da bio, tá? Tem lá o link de inscrição. Então, quem quiser, vai lá depois que acabar a live, se inscreve, porque ele não vai ser transmitido pelo Instagram. Então, você precisa se inscrever lá para poder participar e ver, tá bom? Isso, eu tô tentando aqui abrir. Eu vou aproveitar enquanto a Ju tá abrindo lá, eu vou dar algumas dicas. Posso já ir dando umas dicas, Ju? Pode, manda, por favor. Enquanto a Ju tá abrindo essas fotos para vocês verem, com certeza vai ser bem bacana. Dicas para vocês conseguirem. O que você... Tudo bem, vocês já passaram o cenário aí pra gente, né? De tudo que a gente faz de errado, digamos assim, que chegou nessa situação. Então, gente, tudo tem solução na vida, tá? Vamos correr atrás, que vocês vão ver que vocês vão conseguir melhorar, né? Lógico que cada um com seu biotipo. É importante a gente respeitar o nosso biotipo, não ficar idealizando no outro aquilo que a gente quer, porque cada um tem o seu biotipo, mas a gente pode chegar na nossa melhor versão, no nosso melhor do nosso corpo, né? Sim. Então, só um adendo agora, isso é muito importante, tá, gente? Porque não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo próprio aqui, né? Eu não tenho a cintura violão, certo? Aquela cinturinha. O LPF, inclusive,
reduziu 10 centímetros da minha cintura, tá, gente? Então, eu diminuí a cintura. Mas aquele formato violão eu não tenho, nunca vou ter, porque depende do quadril, depende da minha estrutura, né? Então, imagina se eu quisesse, se eu entrasse nessa loucura de ir lá e não, eu quero ficar. E aí é onde a pessoa vai lá e tira a costela, né? Para ter o formato. Então, gente, a gente tem que primeiro aprender a se amar exatamente, né? Como a gente é. E aceitar, buscar sempre o nosso melhor, de acordo com o nosso físico, do que ali que a gente tem por natureza, né? Que o nosso corpo pode chegar, né? Então, assim, para a gente começar esse processo, assim, o que nós temos que ter? Temos que estar com o nosso intestino, a nossa digestão funcionando de forma adequada, né? Melhorar. Então, de repente, você que está passando por isso, você já sabe que você tem um intestino que ele já forma mais gases, é um pouco mais preguiçoso, você tem distensão abdominal, a sua digestão é mais lenta. Então, vamos eliminar da nossa alimentação ou reduzir o máximo possível esses alimentos industrializados, que eles têm uma carga inflamatória muito alta. Vamos passar a consumir alimentos de verdade, tá? Ah, mas eu tenho muita indigestão, o que eu posso fazer? Meia hora antes das refeições, anota aí, toma um chazinho, pega uma erva verdadeira, tá? Então, folha de hortelã, você pode estar fazendo anis estrelado, boldo, gengibre, né? Você vai fazer a infusão, o que você vai fazer? Vai ferver 300 ml mais ou menos de água. Quando a água ferver, você coloca as folhinhas lá dentro, tampa e desliga. Deixa 5 minutos abafando. Depois pode estar tomar frio, não tem problema, só não reaqueça esse chá. E tome mais ou menos uns 100 a 200 ml uma meia hora antes da refeição. Essas ervas, hortelã, boldo, gengibre, anis estrelado, elas ajudam o processo digestório. Elas estimulam um pouco a secreção de ácidos importantes, porque o estômago ele tem que ser ácido, entendeu? Tem pessoas que vivem uma vida tomando remédios para controlar a acidez, mas na verdade elas têm uma alimentação desregulada. E esse ácido, esse meio ácido, ele é importante para fazer a digestão correta desses alimentos. Então você tem que começar por aí. Você tem que estar com a casa mais arrumada para poder receber um alimento, ele ser bem digerido e poder ser bem eliminado. Que aí isso não vai também ficar fazendo você ter uma distensão abdominal muito grande. Diminuindo também esses industrializados, essas gorduras de sorvete, de biscoitos recheados, comidas prontas, temperos prontos, troque por produtos naturais. Ah, mas tá verão, poxa, eu gosto tanto de um sorvetinho. Por que a gente não volta a fazer aquele chup-chup, né? Lembra, Ju? Fazer de fruta. Gente, delícia, não é? Eu lembro que a minha avó fazia Sacolé, de vários sabores, abacate, exato, manga, e ela usava sempre gente, coisa natural. Abacaxi era uma delícia, bate um gente. abacaxi, entendeu? Que é uma fruta super doce e gostosa, manga, congela aquilo ali. Você não vai estar consumindo aquela gordura que vem no sorvete de creme, que aquela gordura ela é muito inflamatória, né? Então existem coisas que você pode substituir. Outra coisa que você pode substituir, acrescente proteína nas suas principais refeições. Café da manhã, almoço, jantar, de alto valor biológico. Não adianta ser peito de peru, essas coisas, gente. Steak, salsicha, isso não é, né? Come um ovo, come um frango grelhado, um atum, faz um guacamole, tira aquela maionese, né? Tira a maionese. Olha, gente, não é bom, rapidinho, desculpa, Amanda, que você fala e eu lembro das coisas. A Amanda me ensinou, nunca mais, depois que a Amanda me ensinou isso, nunca mais fiz patê de atum com maionese. Aí eu faço patê de atum com abacate. E, sério, todo mundo come, ninguém nem imagina. Gente, é incrível como o abacate, ele tem essa gordura, que é uma gordura boa, muito mais saudável. E você põe um limãozinho, você pode fazer com atum, ou fazer sem. Põe uma mostarda, geralmente eu ponho uma mostardinha, atum, uma salsinha. Quem gosta de pedacinhos, põe uma cebola, um tomate. Gente, fica uma delícia. Então, existem alternativas super saudáveis que não vão afetar esse processo inflamatório, né? Tomem cuidado também com excesso de bebida alcoólica, tá? Porque isso acaba também sobrecarregando o fígado, também acumula o nosso corpo também gordura, tá? Açúcares e doces também são alimentos que a gente tem que evitar consumir com moderação, porque senão realmente não tem jeito, a conta não fecha, né? Tem muitas pessoas que comem por estresse, por ansiedade, então vamos tratar a causa do nosso consumo excessivo. Não adianta a gente resolver
a situação consumindo esses alimentos, né? A gente tem que consumir de forma moderada. Não é totalmente proibido da vida, mas tem que ter um equilíbrio. Praticar atividade física, dormir bem. Gente, se vocês fizerem isso, vocês já vão dar um adianto muito grande aí, com certeza, para começar a diminuir essa pochetinha, a barriguinha que tanto incomoda a vida da gente. Eu vou mostrar agora o resultado de uma aluna minha, que a gente falou de LPF justamente da barriga. Essa aluna minha, ela é uma mãe de gêmeos, né? Os filhos dela já são grandinhos, não são bebês. Mas ela, depois que ela teve, né, essa gravidez de gêmeos, obviamente ela tinha uma diástase bem acentuada, né, por conta dessa gestação. E mesmo os meninos já devem ter, acho que uns 9 anos, mas ela treinava, se alimentava, buscava, né, e nada, e aquilo, né, e aí um próprio médico, ela foi procurar ele para fazer uma cirurgia, né, de abdominoplastia, e surpreendentemente, cara, eu virei fã desse médico. Ele falou, por que você não tenta antes o LPF? Não acreditei. Aí ela foi buscar, ela é LPF, nunca tinha ouvido falar, foi buscar, e aí realmente, ela nem precisou, vou mostrar para vocês. Ela ainda é minha aluna, eu vou mostrar o resultado que ela teve em 3 meses, né? Mas é claro que, né, ela já treinava, fazia academia, ela se alimentava direitinho, ela só realmente tinha o problema da barriga por conta da diástase dessa gravidez de gêmeos. Deixa eu mostrar aqui. Em 3 meses, foi muito bom esse resultado dela. Ok, isso aqui é o... Peraí. Isso é o depois. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, o antes, tá? Quando ela me procurou, ela vai mostrar lá o antes também, ó. Entendeu? Então ela tinha essa barriguinha que, tipo... Gente, é sensacional. E 3 meses aqui, ó. Foram 3 meses. É Cláudia, minha aluna. Ela é presencial. Então, gente, tem solução. Tem solução. Basta você querer, né? Mas ela teve resultado também. Fazia certinho, uma vez por semana, religiosamente, fazia a tarefa dela, ainda faz, né? Agora ela tá... Logo eu posto outro antes e depois dela, que agora tá melhor ainda o negócio. Gente, que legal. Olha que maravilha, né? Mas você vê, é o que a Ju falou, não tem uma receita milagrosa. O LPF com certeza fez um papel importantíssimo, que isso é super comprovado, né? E também ela fazer exercício, ela se alimentar, é o conjunto perfeito. É o conjunto perfeito. Que bonito esse antes e depois, né, gente? Impressionante. Eu fico... É muito bom, né? Por essas e outras que é muito bom, né, Amanda, trabalhar com pessoas, né? Hoje, e tem algum exercício, assim, a musculação acaba sendo mais indicado para tudo, né? Boa, já vou falar, já pergunta, conclui. Eu ia falar isso, se você indica algum exercício, assim, específico, ou uma modalidade específica para as pessoas também, para elas não deixarem de praticar, para poder ajudar nesse processo, porque tem gente que acha que é só aeróbico que vai resolver o problema, né? Não, gente, sabe o que acontece? O aeróbico, ele principalmente para redução de gordura, ele não é muito interessante, tá? Por quê? Não é que não vou fazer aeróbico, calma, né? Você deve fazer aeróbico por outros motivos. Coração, saúde cardiovascular, respiratória, enfim. Tá? Eu tô falando especificamente para o emagrecimento, perda de gordura. Muitas vezes a pessoa quer emagrecer e que ela vai, vou começar a correr. Vou andar de bicicleta, vou dançar, aula de zumba, sei lá. Fazer coisas que, tipo, suem, né? A pessoa tem essa falsa sensação ali, que ela fica 1 hora ali suando e tal, que ela tá perdendo gordura, né? Na verdade, o que acontece, tá? Esses aeróbios, geralmente, de duração de 1 hora, é um aeróbio de baixa e moderada intensidade, que a gente não consegue manter uma alta intensidade durante todo esse tempo, tá? A gente não consegue. Então, nesse tipo de treino, o que acontece? A gente perde aquelas calorias durante o treino, o consumo que o nosso corpo usa como fonte de energia para esse tipo de treino é a gordura, certo? Só que fica ali durante 1 hora, tá? Consumindo aquela gordura, queimando calorias. Quando acaba esse treino, como ele foi de baixa, moderada intensidade, rapidinho o corpo já se reestrutura. E ele já para de queimar aquela gordura que ele estava queimando durante o exercício, e ele não... E parou por ali, né? Quando aí que está o X da questão, né?
Quando a gente faz um exercício de alta intensidade, que é o caso do HIIT, né? O HIIT é muito interessante, tá? Tem muitas pesquisas, inclusive, que ele é bem interessante em perda de gordura específica da região abdominal também. O que é o HIIT é o treino de alta intensidade intercalado, né? E HIIT a gente faz em 15 minutos, né? Por isso que a gente fala que a gente emagrece, ajuda a pessoa a emagrecer em 15 minutos, sim, porque o HIIT tá aí, tá? É um treino, claro, que a pessoa vai ter que, naqueles 15 minutos ali, fazer, né, bem feito. Durante esse treino ali, vai ter esse gasto calórico, tá? E durante o treino ele não tá queimando gordura, tá queimando carboidrato. Porém, quando esse é um treino muito intenso para o nosso corpo. Então, o nosso corpo demora, dependendo da intensidade, às vezes até 48 horas para se restabelecer. 24 horas, certeza, né? Então, o corpo, nesse tempo que ele está tentando se restabelecer daquele estímulo, ele aumenta o consumo de calorias, né? Aumenta o nosso metabolismo e também aumenta o consumo de gordura. Então, o HIIT, a gente queima. O negócio é o depois, não é durante. Né? Durante a gente tem ali o gasto calórico, mas o interessante dele é o depois, né? Então, quando você está num processo de emagrecimento, fazer treinos de HIIT, né, que são de alta intensidade intervalado, é essencial. E claro que a gente não pode negligenciar a musculação, sempre tem o trabalho de força, tá, gente? Quando eu falo musculação, não é exatamente necessariamente para academia puxar ferro. Tá? A musculação a gente pode fazer em casa. Sim. Então, mas é um trabalho específico de força, para a gente aumentar a nossa massa muscular, aumentar nosso músculo, e quanto mais músculo a gente tem, mais gordura a gente consome, né? Mais calorias a gente gasta para o nosso corpo ter a manutenção ali daquela massa magra. Ô, Ju, certo? Uma dúvida que pode ser que as pessoas também tenham. No caso, a musculação, ela ajuda a questão de melhorar o LPF também, essa questão, ou não? Porque às vezes eu fico pensando, né? As pessoas também que não fazem uma musculação, que já tem essa diástase, não sei o que lá, elas não têm uma sustentação, né? Porque quando a gente tem um problema na coluna, os médicos falam, olha, você tem que fazer musculação, né? Porque você precisa fortalecer a sua musculatura ali da região, do lombar, para sustentar os seus ossos, para melhorar esse perfil de dor, parará. Então, eu queria saber se existe alguma coisa com relação a isso, para melhorar também essa questão da sustentação ou não. Só para uma dúvida que talvez alguém possa ter. Sim, mas aí que é o X da questão. Tem que ser um treino muito bem estruturado. Tá. Porque a maioria dos treinos, eu vejo muitos treinos assim, que não prioriza o core, né? Que é a nossa região abdômen, lombar, serrátil, transversa, musculatura ali. A maioria dos treinos de musculação não dão atenção no core. Então a pessoa treina peito, tríceps, glúteo, perna, e a região do core mesmo, né? Ela não é tão trabalhada. E claro que, né, por isso que é importante, né, fazer exercícios livres, né, sem as máquinas. A gente utiliza as máquinas, tem movimentos específicos que a gente não consegue fazer com peso livre, né, às vezes a gente quer pegar mais peso, a gente precisa, é legal incluir a máquina. Só que é essencial a gente trabalhar com peso livre, agachamento, com a barra livre, de repente exercícios né, soltos ali, que o que acontece nesse tipo de exercício? O nosso corpo inteiro trabalha muito a região do core. Naturalmente, a gente contrai a musculatura abdominal mais profunda, é uma coisa natural. Nosso corpo já se estrutura para isso, né? Então, pessoas que fazem um bom treino, bem prescrito, né, de musculação, com certeza favorece pra caramba. Mas também tem muitos casos né, pessoas que fazem a musculação, mas só treinam em máquina. Tem um monte de gente que é assim, viu? Um monte de gente que só gosta de treinar em máquina. E aí ela isola a musculatura. Né? Ela não trabalha o core training. E aí essas pessoas, ela tem o abdômen, apesar de fazer musculação, você vê que são pessoas fortes, mas elas têm um abdômen muito enfraquecido. Mas eu faço abdominal, tá? Mas você não trabalha a musculatura mais profunda da região abdominal. Que nem precisa ser um exercício abdominal tradicional para trabalhar. Um agachamento com a barra livre nas costas já trabalha essa musculatura com maestria. Você vê como é importante, gente? Então, fazer o exercício em casa com essas orientações,
ele super pega essa área que é tão importante para as pessoas, né? Que a gente vê que, assim, tanto essa questão da coluna, barriga, postura, tudo isso você vai conseguir trabalhar muito bem com esse tipo de exercício. Não depende de equipamento. Que maravilha, né? Nossa, Exatamente. top. Adorei. Estou louca para voltar, gente. Eu também. Tá na hora, É, Vitória. Não, segura aí. Não, fica aí, segura mais um mais um pouquinho, Vitória, mais um pouco, pouquinho. mas Não, em mais um breve. pouquinho, tá acabando. Tá, estamos aí na reta final. Será que, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se alguém escreveu e eu não vimos, pode escrever de novo, por favor. Ou se tiver alguma dúvida, se não, a gente vai finalizar por aqui. Não esqueça de se inscrever no Novo Corpo Novo e compartilhar, né? Com as amigas que você sabe que precisa, que estão precisando daquele empurrãozinho ali para começar de fato o projeto, para nesse próximo verão agora, né? Que vai vir no final do ano que vem, né? Tá tudo ok. Exatamente, né? Ano novo, a gente vai trabalhar esse corpo novo, né? E aí vocês podem estar compartilhando a nossa live também. Se vocês acharem esse assunto interessante, que algum amigo de vocês possa se interessar, compartilhe a live para elas poderem assistir também. Não se esqueçam de escrever na bio para o nosso evento do dia 12, tá? E também não se esqueçam que a gente está aqui sempre buscando e ajudando mulheres a eliminar até 10 quilos em 8 semanas, fazendo, como a Ju falou, 15 minutos de exercício em casa, sem dieta radical. Então, o que você vai fazer? Você vai comer alimentos de verdade, você vai aprender a ter um prazer, voltar a ter um prazer com a cozinha, coisas simples, fáceis. Eu falei aqui para vocês de chá, falei de guacamole, falei de repente da gente fazer aquele chup-chup ou sacolé, enfim, essas coisas que a gente pode fazer para se refrescar no verão. Então, tem muitas dicas legais, né? E aí, a gente espera vocês aí no nosso próximo encontro. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, Lê. Obrigada. Gente, ó, uma coisa. A semana que vem vai umas lives muito legais, né, Amanda? Inclusive, uma das lives, tá, gente? Vou me expor aqui, exposed total. Porque, né, não sei quem me acompanha sabe dessa história aí. Quem não me acompanha vai talvez falar, nossa, sério, né? Que a gente acha que ninguém, né, tem altos e baixos, né? Eu, quando eu casei, a gente engordei 11 quilos, tá? No meu casamento. Eu emagreci muito para casar e depois eu engordei os 11 quilos. E aí, Amanda, pelo amor de Deus, né? Tipo, eu tava treinando, mas aquilo lá, gente, só treino sem alimentação não rola. Pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí eu consegui, né? Claro, né? Com a orientação dela, com meus treinos, com a disciplina, eu consegui em 2 meses eliminar os 11 quilos, né? E aí eu vou contar para vocês como foi esse processo, né? E mostrar as fotos. Então, eu vou exposit total, né, na segunda-feira aqui. Exatamente. Quem acompanha a gente há tempos até vai lembrar disso, porque a Ju fez meio que um reality naquela época, gente. Foi muito legal, assim, e várias pessoas que eu conheço falavam, nossa, meu, que legal, meu, nossa, que da hora. Porque é isso, gente, é real life, todo mundo passa por isso, né? A Ju passou, eu agora tô nessa minha gestação, já ganhei um peso, né, normal, faz A gente pode fazer um reality com Mandinha depois, né? Que vocês acham? Eu vou querer, porque gente, né? Eu tô começando a ficar com medo dessa minha barriga, porque meu LPF aí vai estar assim, ó, entendeu? Mas tudo bem, a gente, ó, depois, né, Gil? Conto com você. Depois corre atrás. Mas é isso mesmo, gente, exatamente. E depois que eu emagreci, nunca mais engordei, né? 5 anos de casado, foi o primeiro ano que aconteceu isso, depois tá tudo ok. Com certeza outras pessoas também passaram por isso. Conheço muitas pessoas que depois do casamento deram uma engordadinha, né? Então eles vão então, semana que vem, não sei se a Tati tá aí, Amanda, ela aceitou participar da nossa live. A Tati é uma querida, uma aluna minha, né? Que, gente, ela emagreceu muito. A gente não vai soltar toda, né? Spoiler. Mas a gente vai dar um pequeno spoiler. Ela emagreceu muito, só com treino e dieta, treino em casa, tá? E ela tem uma vida super corrida. Sim. Então eu acho que muitas mulheres vão se identificar com a história dela. E ela vai vir aqui também semana que vem com a gente. Que top, amei, amei. Então semana que vem preparem que teremos muitas surpresas. Gente, então, tá bom. Gente, um grande beijo. Boa noite para vocês. Noite. A live vai ficar gravada e até a próxima. Até segunda. Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.